Fala pessoal, tudo belezinha? Vamos aí a mais uma aula de Física 2 e nessa aula nós vamos falar sobre vazão e equação de continuidade. Mas antes pessoal, da gente iniciar essa aula, deixa um joinha aí nesse vídeo, se inscreva no meu canal. Na parte de baixo, no cantinho direito, você pode passar o seu mouse para se inscrever e ative o sininho de notificação para ficar por dentro sempre que um vídeo novo for postado. Beleza, tendo feito isso, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Vamos definir, pessoal, é o estudo dos fluidos em movimento. Esses fluidos podem ser líquidos ou gases. Nós vamos trabalhar nessa aula com líquidos e no final da segunda aula, que eu vou demonstrar a equação de Bernoulli, irei mostrar algumas situações envolvendo gases. Bom, neste caso aqui nós vamos trabalhar com líquido ideal. O que seria um líquido ideal? O líquido ideal é aquele líquido que é incompressível. O que seria incompressível? Aquele que, por exemplo, se eu tiver 1 litro de água a uma certa temperatura, eu posso comprimir este recipiente contendo este litro de água, variando a pressão, e eu não vou ter variação nesse volume. Ou seja, eu continuo tendo 1 litro de água. Este líquido ideal, ele terá escoamento estacionário. O que seria escoamento estacionário? Aquele que, quando eu pego num recipiente, num tubo, um líquido sendo escoado, neste ponto que eu estou pegando, a velocidade deste líquido vai ser sempre a mesma. Ela pode variar em outros pontos deste recipiente, mas neste ponto que eu estou pegando como referência, a velocidade sempre será a mesma. Este líquido, ele não será viscoso. O que seria viscosidade? A melhor forma da gente entender viscosidade é a gente fazendo a comparação de água com mel. Se eu vir um copo de água, é diferente, ele vai ter um comportamento diferente que se eu virar um copo de mel. Nós vemos aqui que a água ela tem uma viscosidade menor, ela existe, ela é bem pequena essa viscosidade, e o mel ele vai ter uma viscosidade maior. Tanto é, pessoal, que muita gente, quando vai tirar mel de um recipiente, eles aumentam a temperatura desse recipiente, ou seja, esquenta o recipiente para conseguir tirar o mel deste recipiente. Ou seja, quando a gente aumenta a temperatura deste líquido viscoso, a viscosidade tende a diminuir. Beleza? Bom, vamos então ao conceito de vazão. O que seria vazão? Vazão é o volume ou massa de um determinado fluido que passa por uma determinada área por unidade de tempo. Ou seja, vazão é a rapidez com qual o volume ou massa deste líquido escoa. Se nós tivermos, por exemplo, um furo numa caixa d'água, nós temos a vazão de água que é dada no volume de água que passa por este furo por unidade de tempo. Então, uma equação para vazão pode ser φ, que é igual à variação do volume desse líquido, dividido pela variação de tempo que eu estou observando esta vazão. Beleza? Essa vazão ela pode ser representada também, pessoal, pela letra Z. Aqui nós estamos representando pela letra φ. Bom, já que a vazão é a variação do volume dividido pela variação do tempo, nós podemos então ver que no Sistema Internacional de Unidades, essa vazão vai ter a seguinte unidade. Eu tenho aqui que o fluxo vai ter unidade de volume, de variação de volume, dividido pela unidade de variação de tempo. Ou seja, a unidade de medida de vazão pode ser metro cúbico por segundo ou quilo por segundo. Beleza? Vamos então agora definir a equação de continuidade. Nós temos aqui um tubo, pode ser um cano, e neste tubo tem um escoamento de um líquido. Esse líquido é um líquido ideal. Vamos agora fazer um estrangulamento neste tubo. O que seria um estrangulamento? Eu vou pegar nesta parte onde tem essas setas e vou reduzir a área deste tubo. Este tubo terá este formato. Agora nós vamos definir o seguinte. Vamos analisar agora duas partes deste tubo. Uma parte onde foi feito o estrangulamento e onde não foi feito o estrangulamento. Nós podemos aqui observar cilindros, onde aqui nós podemos definir uma área A1 e no outro cilindro uma área A2. Este líquido escoa com uma velocidade V1 no cilindro de área A1
e com uma velocidade V2 no cilindro de área A2. O cilindro de área A1 tem uma altura de D1 e o cilindro de área A2 tem uma altura D2. Como esse líquido é um líquido ideal, ele é incompressível, o volume de líquido que entra por este tubo, que entra deste lado aqui, vai ser igual ao volume de líquido que sai deste lado aqui do tubo. E o que compensa aqui este cilindro ter uma área maior é que ele tem aqui uma altura menor, um D2 menor que um D1. Beleza? Daí a gente pode definir a variação do volume do cilindro de área 1 da seguinte forma. Nós podemos calcular aqui, pessoal, o volume do cilindro. É isso mesmo, é a área da base vezes a altura. Daí, a variação do volume do cilindro 1 vai ser igual a área 1 vezes D1, que é a altura do cilindro. A variação do volume do cilindro de área 2 vai ser a variação V2, que é igual a A2 vezes a altura D2 do cilindro. Só que o tanto de líquido que entra neste tubo é a quantidade de líquido que sai. Daí nós podemos escrever que a vazão 1 será igual à vazão 2. A vazão, nós vimos que é a variação do volume dividido pela variação do tempo. Então, será ΔV1 sobre ΔT igual a ΔV2 sobre ΔT. Mas nós definimos que a variação de volume é a área vezes a altura. Substituindo aqui, nós temos que A1 vezes D1 dividido por ΔT é igual a A2 vezes D2 dividido por ΔT. Nós sabemos que a velocidade de uma partícula é ΔS sobre ΔT. Então aqui nós podemos destacar D1 sobre ΔT e D2 sobre ΔT. Daí nós temos as velocidades V1 e V2. Daí a gente pode então substituir pela velocidade. Nós temos então a equação de continuidade como sendo A1 vezes V1 igual a A2 vezes V2. Aqui, como dessa equação de continuidade, a gente pode concluir o seguinte, que quanto maior for a área, menor será a velocidade do líquido neste ponto que eu estou analisando. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu!